Olá, bom dia! No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre se liga no nosso conteúdo jurídico, na opinião dos nossos parceiros, sempre nas manhãs de domingo. E claro, interage bastante, mandando a sua dúvida dos direitos da Previdência, dos direitos trabalhistas. Hoje tem direito de trânsito aqui para você interagir. Vai se preparando aí, o trânsito é o nosso dia a dia. Mande a sua dúvida, tá na tela aí, ó, o nosso perfil na rede social, que é o mesmo, é o @programa Boca no Trombone, e o WhatsApp para você mandar com o seu nome e a cidade onde você fala. Muito bem, além dessas consultorias, temos muito mais conteúdo nesse domingo. Tem o informe sindical com o recado do Sindimetrô RS. Hoje é dia de direitos da saúde, para a gente tratar do direito sanitário. Também casos de família, respondendo às questões familiares. Esse é o conteúdo da edição desse domingo. E na bancada, que hoje é presencial e também online, estamos longe aqui com o nosso consultor trabalhista, vamos apresentar a turma que está com a gente. Na área previdenciária, em nome de Bruno Vilar, Advocacia e Consultoria Previdenciária, está com a gente o doutor Bruno Vilar. Bom dia, bem-vindo, doutor. Bom dia, Solano. Bom dia, doutor Cristiano. Bom dia, doutor Pedro. É sempre uma satisfação estar retornando ao programa e respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E um bom dia para todos que estão nos assistindo aqui. Verdade. E lá do seu escritório, né, respondendo as dúvidas para os trabalhadores e para as trabalhadoras, está ele, o nosso especialista, em nome de Pedro Magri Guterres, Advocacia Especializada, o doutor Pedro Guterres. Doutor Pedro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos meus colegas de bancada, bom dia a todos os nossos telespectadores da Bandeirantes, que tenhamos um domingo de muita informação, iluminado aqui na telinha. Certamente será, com os doutores fica fácil. E na área do direito de trânsito, ele que assina o nosso quadro Trânsito Legal, o nosso especialista, doutor Cristiano Machado. Seja bem-vindo mais uma vez aos nossos estúdios, doutor. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, meus colegas. Hoje eu tô com uma responsabilidade que eu tô com dois craques, né? Doutor Bruno e doutor Pedro. Vamos lá, vamos fazer um ótimo programa. Certamente. Todos juntos aí. Então tá, vamos para as primeiras aqui. A Irene, doutor Bruno, ela diz assim, tenho síndrome do pânico há 10 anos, não consigo sair de casa sozinha, só trabalhei 2 vezes de carteira assinada, as 2 vezes apenas 2 meses. Tenho o direito de me encostar ou aposentar? Tenho 42 anos, sobrevivo apenas com o Bolsa Família. Bom dia, Irene. Bom, nesse teu caso, me parece que tu tem a incapacidade comprovada. Tu tem síndrome do pânico, o perito provavelmente vai atestar a sua incapacidade. Porém, me parece que tu não tem carência e nem a condição de segurado perante o INSS. Então, por esse motivo, tu não consegue o auxílio-doença, tampouco a aposentadoria por invalidez. Tu não tem os 12 meses necessários para fazer jus ao benefício de auxílio-doença e aposentadoria, porque esse problema psiquiátrico que a senhora tem não isenta a carência, tem que ter no mínimo 12 meses de contribuição e a condição de segurado perante a Previdência Social. Por esse motivo, tu não tem direito ao benefício. Obrigado, doutor. A questão agora é trabalhista. Chamo o doutor Pedro Guterres, nosso especialista. Doutor, o Francisco lá de Bento Gonçalves tenho problema com o nervo ciático, que afeta a minha perna direita e o pé. Vou andando, o pé falha e caio. Tenho algum direito? Sou vigia e o problema começou depois que comecei a trabalhar nessa empresa. A dúvida do Francisco, lá de Bento, doutor Pedro. Bom dia, Francisco. Veja só, a dor no nervo ciático, ela possui origem multifatorial, tá? Pode ser uma questão de má postura, sobrepeso, são várias questões que precisam ser investigadas. Então, antes de tudo, eu sugiro que tu procures um médico para ver o que está acontecendo, porque a dor ela é sintoma de uma outra moléstia que provavelmente acomete alguma estrutura ortopédica do teu corpo. E, a partir desse diagnóstico, se for necessário, tu recorreres ao INSS para um afastamento previdenciário e depois procurar um advogado trabalhista para relatar o teu histórico laboral. O que tu faz no teu trabalho? Fica muito tempo de pé ou fica sentado num mobiliário, numa cadeira sem condições de ergonomia adequada? Pode sim haver uma relação dessa moléstia com o teu trabalho ou pelo menos com o agravamento dessa moléstia. Aí tu procuras um advogado trabalhista para contar direitinho como é que é o teu trabalho e verificar essa situação.
Tá certo, obrigado, doutor Pedro. Agora a questão é do direito de trânsito. Hoje vamos falar aqui com o doutor Cristiano Machado, nosso especialista, sobre possibilidades de suspensão, né, processo de suspensão da CNH. E já lhe começo perguntando, doutor, quais são as multas que podem gerar o processo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, doutor? Perfeito, Solano. Os condutores, eles têm um conhecimento, né, é mais comumente sabido que processo de suspensão por excesso de pontos, né, pode gerar uma suspensão, e o bafômetro ou a recusa ao bafômetro. Mas existem uma série de outras multas que também por si só podem gerar suspensão. Por exemplo, forçar passagem, excesso de velocidade além de 50%, dirigir sem capacete, fazer malabarismos, ou seja, infrações que elas são tão graves, né, que ela por si só podem gerar um processo de suspensão. Ah, certo. Vamos falar bastante sobre esse tema. Você que tem dúvida, interaja conosco. Tem o nosso perfil nas redes sociais, é o mesmo, né, lá no YouTube, Instagram, Facebook, o @programa Boca no Trombone. E também tem o nosso WhatsApp que está na tela para sua interação. Dúvidas do direito da Previdência, do direito do trabalho e do direito de trânsito. Vamos para o espaço de opinião? Está chegando o primeiro. O informe sindical é assinado pelo Sindimetrô RS. Bom dia, Solano, audiência do Boca no Trombone. Eu gostaria aqui hoje de registrar a insatisfação da categoria metroviária com o governo federal. A Transurb ela segue no PND desde 2017 e ao longo desse período seguimos acumulando promessas não cumpridas. As duas últimas são de maio de 2023 e de março de 2024. Entra governo e sai governo, o metroviário segue entregando um serviço de qualidade e excelência e, em troca, ele recebe a insegurança a respeito dos seus empregos. Além disso, a população segue correndo o risco de seu direito se tornar mercadoria e sofrer com mais resultados das políticas neoliberais. Dito isso, o Sindimetrô ele exige o cumprimento das promessas feitas e a valorização da categoria metroviária. Muito obrigado a Ana Paula Almada, diretora do Sindimetrô RS. Vamos com mais consultoria? Consultoria previdenciária, hoje com o doutor Bruno Vilar. Doutor, o Rudinei lá de Parobé. Existe um tempo máximo para que o processo seja julgado? Pois encaminhei em 2012 e até agora está na mesa do juiz. É normal demorar para se aposentar? Quer saber o Rudinei? Bom dia, Rudinei. Pois então, não tem um prazo mínimo para que o juiz julgue o seu processo, tá? Entretanto, lógico que ele não vai ficar eternamente com o processo na mesa dele para ser julgado, até porque a corregedoria fica aí em cima, tá? O que é não é comum, desde 2012, o processo tá para sentença, não é comum, tá? O que pode acontecer, às vezes na fase de cálculo, liquidação de sentença, as impugnações, isso normalmente demora mais, mas sugiro verificar com o seu advogado o que está acontecendo, porque não é normal estar para sentença desde 2012. Tá certo, muito obrigado ao doutor Bruno. A questão agora é trabalhista. Eu chamo novamente o doutor Pedro Guterres. A Ione, doutor, tenho direito a 40% de insalubridade? Pois fui demitida e não recebi o valor dos 40%. Quer saber a Ione, doutor Pedro? Bom dia, Ione. Veja só. O adicional de insalubridade, ele integra a remuneração para todos os fins. E ele vem discriminado em rúbrica separada, tanto nos contra-cheques que tu recebestes durante o contrato de trabalho, quanto no termo de rescisão. Então, no teu termo de rescisão, tinha que constar o pagamento do teu salário e do teu adicional de insalubridade referente ao saldo de dias que tu trabalhou no mês até a tua dispensa, além dos reflexos dessa parcela nas tuas demais verbas rescisórias, 13º, férias, aviso prévio. Dá uma olhadinha, se isso não ficar claro para ti, procura um advogado trabalhista para revisar os termos do teu termo de rescisão, para ver se foi tudo pago direitinho ou se tem diferenças para tu receber. Obrigado, doutor. A gente está recebendo hoje, sempre com muita alegria, o nosso especialista, ele que assina o quadro Trânsito Legal, o doutor Cristiano Machado, falando aí sobre o processo de suspensão da CNH. Doutor, como variam as penas dessas multas? O senhor já deu na outra participação, né, vários exemplos, né? Mas como é que é a variação das penas que acabam, das multas que acabam vindo a gerar a suspensão da CNH, doutor?
Os processos de suspensão, as penas variam, tá? O processo de suspensão por excesso de pontos, a pena pode variar de 6 a 12 meses. A recusa ao bafômetro ou bafômetro, ele já tem um tipo de penalidade específico no próprio artigo, então é de 1 ano de suspensão. E as outras multas que eu citei, Solano, nessas multas gravíssimas, que não é a recusa e nem o bafômetro, elas podem variar de 2 a 8 meses de suspensão. Claro que além da penalidade de suspensão, existe o curso de reciclagem e a prova teórica. Tá certo, muito bom. Obrigado aos doutores, eles seguem com a gente e você segue interagindo, mandando a sua pergunta, a sua dúvida do direito da Previdência, do direito do trabalho, do direito de trânsito, pelos nossos contatos. A nossa plataforma de comunicação está aí na tela. Vamos para mais recado? Tá chegando o recado da Watersul. Você conhece a garrafa Top Life? Então veja só o vídeo. Conheça um mundo de saúde e bem-estar que traz até você a revolução da hidratação. Garrafa alcalina com magnésio ou potássio. As garrafas transformam a água comum em água alcalina, uma poderosa fonte de benefícios para a sua saúde. Aumenta a sua disposição física, hidrata muito mais o seu corpo, melhora a capacidade cognitiva e auxilia na fortificação do sistema imunológico. A garrafa alcalina com magnésio ainda faz com que a água traga mais benefícios, contribuindo com a regulação do humor e auxiliando nas enzimas digestivas. Assim como a garrafa alcalina com potássio, que faz com que a água ajude a controlar a pressão arterial, fortalecer os ossos e combater a ansiedade. As garrafas Top Life são versáteis, fáceis de usar e podem te acompanhar no dia a dia em qualquer situação. Ideais para serem usadas na academia, no trabalho, nos momentos de lazer, enquanto você se locomove e até em casa. Garrafas Top Life, transformando água em saúde. Faça contato agora com o time da Watersul, tá na tela, ó. Tá na tela os contatos aí para você escolher a melhor opção dentre as garrafas Top Life. Mais consultoria? Hoje o doutor Bruno Vilar responde aqui para os segurados e seguradas as questões do INSS. Doutor Marco Aurélio tem 44 anos e mais 30 de contribuição. Ganho insalubridade. Posso me aposentar com 50 de idade e 25 de contribuição? Doutor Bruno. Bom dia, Marco Aurélio. Hoje, não mais, tá? Hoje, desde 2019, com a reforma da Previdência, tem que ter para aposentadoria especial 60 anos de idade e os 25 de contribuição. Agora, se antes de 2019, até 13 de novembro de 2019, tu tinha os 25 anos só de atividade especial, aí tu pode se aposentar sim, aposentadoria somente na modalidade especial com 25 anos, independente da idade. Agora, lembrando que só o fato de tu receber insalubridade, isso não dá direito à aposentadoria especial. Tem que verificar a tua atividade, se tu estava exposto a agentes nocivos de forma habitual e permanente, então tem que tomar muito cuidado com essa questão. Sugiro procurar um advogado de sua confiança para verificar essa situação. Tá certo. Obrigado, doutor Bruno. A questão agora é trabalhista. Quem está com a gente hoje é o doutor Pedro Guterres, do Pedro Magno Guterres Advocacia Especializada. Doutor Daniel de Santa Maria, quem não tem saldo no FGTS pode sacar o estado de calamidade? Quer saber o Daniel? Não, Daniel. Infelizmente, o saque calamidade é uma hipótese extraordinária para que aquelas pessoas que têm um saldo na sua conta vinculada do FGTS possam sacá-lo, além daquelas outras hipóteses previstas em lei, como no caso de rescisão imotivada do contrato de trabalho, doença grave e etc. Então, quem está com a conta zerada não tem como sacar nada. Porém, se tu fostes atingido pela enchente, tem outros tantos benefícios governamentais que tu podes procurar, como aquele volta por cima do governo estadual e outros do governo federal para recuperação de moradias, etc. Te informa com as autoridades locais aí da tua região, verifica com o CRAS, com a prefeitura, que eles vão te orientar para tu procurar algum benefício que te ampare. Muito bom, obrigado ao doutor Pedro. A gente vai para mais uma interação com o nosso especialista no direito de trânsito, doutor Cristiano Machado, que hoje está com a gente aqui falando sobre as possibilidades aí, o que traz a legislação no processo de suspensão da CNH. Doutor, o condutor tem a possibilidade de ingressar com recurso na esfera administrativa quando se depara com uma situação que possa vir gerar a suspensão? Sabe que o nome dessas multas que eu lhe coloquei, né, essas multas que por si só podem gerar suspensão, né, os teóricos nomeiam elas como autossuspensivas. Autossuspensivas daria a ideia que ao cometer a multa você já terá o direito de dirigir suspenso.
mas isso não ocorre. O condutor, ele terá um prazo de defesa administrativa e se a defesa não for acolhida ou não ser feita a defesa, ele ainda terá um prazo de recurso administrativo que deve ter em torno de 1 ano, 1 ano e meio de tramitação. Tá certo, muito bom. Obrigado aos doutores, eles seguem com a gente na nossa consultoria previdenciária, trabalhista e de trânsito na edição de hoje. Porque está chegando o quadro especial. Você tem dúvidas do direito de família? Quer entender um pouquinho mais? Então vamos lá para o nosso Casos de Família. Bom dia, Paulo. Bom dia, telespectadores. Hoje vamos comentar uma decisão do Tribunal de Justiça da 8ª Câmara Civil e que foi objeto de uma pergunta há poucos dias aí. A decisão é no sentido de que os filhos têm que pagar pensão para uma mãe idosa de 80 anos, portadora de diabetes, hipertensão e outras enfermidades. O Tribunal de Justiça entendeu que é obrigação dos filhos socorrer a mãe na velhice e determinou que cada um pague 20% dos seus vencimentos como pensão alimentícia para a mãe. Essa decisão é recente, faz cerca de um mês mais ou menos que saiu, e é uma decisão que é oriunda da comarca de Gravataí, onde 7 filhos foram compelidos a pagar 20% dos seus vencimentos, aí, como havia referido, de pensão alimentícia para a mãe, para socorrê-la. É uma decisão que só corrobora aquilo que foi respondido no questionamento anterior e vem em detrimento da enfermidade da mãe. Essa decisão ela é embasada na Constituição Federal e no Código Civil, que estabelecem, que determinam, na verdade, o pagamento de pensão pelos filhos aos pais idosos e necessitados. Muito bom, muito obrigado ao doutor Fausto Mânica, atualizadíssimo aí nas questões da justiça que se refere ao direito de família. Antes do nosso intervalo, mais 2 aqui, uma da área previdenciária para o doutor Bruno Vilar. O Enio, doutor, em novembro de 2019, entrei com pedido de aposentadoria por tempo de serviço. Tenho 61 de idade. Minha advogada me disse que o INSS já reconheceu o meu tempo rural. Por que a demora? Quer saber o Enio? Enio, bom dia. Pois então, tudo vai depender de onde está teu processo. Se é no âmbito administrativo, às vezes talvez seja objeto até de recurso ordinário, ou até mesmo a implantação demorada por parte do INSS. Se tu já ganhou o benefício e o INSS não implantou ainda, tem que verificar com a sua advogada também para ver aonde está, se é no âmbito administrativo ou no âmbito judicial. No âmbito judicial pode ser, às vezes o INSS perde o prazo de implantação de benefício, às vezes tem uma prova mais complexa a ser feita além da prova rural, então tudo isso, essas nuances pode ocorrer. Então sugiro verificar com a sua advogada para ver o que está acontecendo, se não é o caso também de mandado de segurança para agilizar, impulsionar o INSS a cumprir. Obrigado, doutor. Mais uma questão aqui, antes da gente ir para o nosso break. Essa é do direito do trabalho, com o doutor Pedro Guterres. Doutor, o Sérgio, sou morador de Viamão e trabalho em Porto Alegre. Referente ao saque calamidade FGTS, por que foi indeferido? É a questão do Sérgio, doutor Pedro. Sérgio, se tu moras numa área atingida, eu não tenho como te dizer por que foi indeferido o teu pedido de saque calamidade. O que eu posso te dizer é que tu tente de novo, cumprindo corretamente os requisitos para isso. Tem que baixar o aplicativo do FGTS no teu celular e fazer o requerimento lá, juntando o comprovante de residência, se não tiver uma declaração da autoridade local que a tua casa, o teu endereço está em área atingida, a tua carteira de identidade, o teu CPF e a tua carteira de trabalho. Tá? E preencher esse formulário todo lá no app e fazer o requerimento que provavelmente vai ser deferido. Atenção para o Sérgio e para todos que estão nos ouvindo. Esse requerimento tem prazo e esse prazo varia de cidade para cidade, desde julho até setembro. Viamão é 12 de agosto, as outras cidades são outras datas. Então convém buscar no site da Caixa do FGTS qual é a data para a sua cidade para não perder a oportunidade de requerer o benefício.
Tá certo. Muito bom. Muito obrigado aos doutores. A gente vai dar aquela paradinha, sempre para tomar uma aguinha em nome da WaterSul. No retorno, vamos ter consultoria previdenciária, consultoria trabalhista, do direito de trânsito, tem o quadro especial Direitos da Saúde. Tá repleto de conteúdo o nosso Boca no Trombone. Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. Voltando com o Boca na manhã do seu domingo, muito obrigado pela sua audiência, você que está sempre ligado aí nos nossos conteúdos na área jurídica e vem participando, interagindo. Tá na tela, ó, tá na tela, pessoal, o nosso perfil nas redes sociais, que é o @programa Boca no Trombone, e também o nosso WhatsApp para sua participação, sempre colocando, né, o seu nome e a cidade onde você fala. Vamos para mais algumas aqui. Na área previdenciária a gente está recebendo o doutor Bruno Vilar, que responde agora, doutor, para o Moisés aqui da capital. Trabalho de vigilante há 25 anos e tenho mais 10 anos de tempo comum. Tenho 57 de idade. Posso me aposentar? Quer saber o Moisés? Moisés, bom dia. Pois então, hoje a nossa regra permanente é 65 anos de idade para os homens com mínimo 15 de contribuição. No entanto, tu tem 35 somando de vigilante e o tempo comum. 57 anos pode ser que tu se enquadre em alguma das regras de transição com a reforma de 2019. Vigilante, lembrando, ele pode sim ser enquadrado como atividade especial. Se tu converter até 2019, pode ser que tu atinja o tempo necessário. Lembrando que agora todos os processos tratando de vigilante estão sobrestados pela Justiça, porque tem o tema 1209 tramitando no STF e está pendente de julgamento para saber se vigilante tem direito à aposentadoria especial com ou sem arma de fogo. Então, procure um profissional de sua confiança para fazer um planejamento previdenciário e ver a melhor solução para o seu caso. Tá certo, doutor. A gente tem mais dúvidas aqui. Essa é trabalhista. Quem responde o doutor Pedro Guterres, o nosso especialista. O Carlos, doutor, tem uma microempresa e um funcionário me colocou na justiça. O advogado perdeu o prazo de defesa. Fui condenado. De quem é a responsabilidade? Tá na bronca aqui o Carlos, doutor Pedro. Caso complicado, né, seu Carlos? Eu imagino que o senhor deva estar bem frustrado com essa falta de defesa adequada por parte do seu procurador, né? O que eu lhe sugiro? Primeiramente, contratar um novo advogado de confiança, que o senhor pesquise e consiga estabelecer uma boa relação para verificar o que dá para fazer nesse processo ainda. Se dá para recorrer, se é o caso de tentar fazer um acordo, se é o caso de juntar documentos que não foram juntados para tentar diminuir o tamanho do estrago. E sobre a responsabilidade, é muito difícil falar, mas provavelmente naquilo que o senhor tinha feito de correto durante o contrato de trabalho, e o senhor teve a oportunidade, perdeu a oportunidade de se defender, o seu advogado poderia ser responsabilizado. Mas por aquilo que o senhor perdeu, porque não tinha pago adequadamente durante o contrato, mesmo com a perda da defesa, a responsabilidade era sua. Então, acho bom o senhor procurar um bom advogado experiente para lhe orientar sobre todas essas circunstâncias e encontrar a melhor solução para esse momento. Muito obrigado ao doutor Pedro Guterres. A gente segue aqui na nossa consultoria e hoje a gente está falando com o doutor Cristiano Machado, nosso especialista em direito de trânsito, sobre o processo de cassação da CNH. Doutor, e no âmbito judicial, o senhor já falou da seara administrativa, né? No âmbito judicial, como têm sido as decisões sobre esse tema, das infrações que acabam gerando a suspensão da CNH, doutor? Processo judicial, ele, quando nós envolvemos questões de trânsito, ele é muito interpretativo, né? Então, é possível, com a negativa administrativa, o ingresso de uma ação judicial, o ingresso diretamente numa ação judicial, mas a vitória ou derrota dependerá do critério de cada julgador, né? Como exemplo, eu posso citar uma situação em que eu ingressei com uma ação específica em duas cidades diferentes, onde uma eu tive um provimento, um deferimento de liminar e outro não. Então é uma questão que depende do critério de cada julgador, mas é possível sim. Tá certo, muito bom. Obrigado aos doutores. A gente tem mais quadro especial aqui no programa. O direito sanitário é uma curiosidade sua? Ah, aqui é
no nosso Boca no Trombone. Então vamos lá assistir o nosso Direitos da Saúde. Bom dia, doutor Solano. Trago um questionamento para vocês. O que blefaroplastia, cirurgia de varizes, redução de mama e, por exemplo, remoção de excesso de pele após uma bariátrica têm em comum? Pois é, todas à primeira vista parecem ser apenas procedimentos estéticos, mas na verdade são procedimentos necessários em razão da saúde. Blefaroplastia é a cirurgia para retirada da pele da pálpebra em excesso, que inclusive pode estar até atrapalhando a visão do paciente. A redução de mamas é indicada quando a mama é muito grande e está inclusive afetando a coluna da paciente. Varizes não é uma questão só estética, tem toda a questão da circulação. Então é muito importante que haja essa indicação médica em razão da saúde. E nesses casos, e por exemplo, quando há uma mastectomia, também o plano é obrigado a dar as próteses, né, para a mulher. Inclusive ela é posta na mesma cirurgia onde foram retiradas as mamas. Havendo a negativa do plano em cobrir esses procedimentos que eu descrevi anteriormente, pode-se entrar com uma ação para que o plano seja obrigado a cobrir, porque todos eles não são estéticos, eles têm um fundo de saúde, é esse o objetivo e, claro, deve ter sido indicado pelo médico. Então, hoje era isso e até a próxima. Muito obrigado, doutora Letícia Ucha, ela que é especialista no direito médico, faz parte do time aqui de advogados e médicos que fazem o nosso direito da saúde. Acabou, pessoal, vamos ficando por aqui na edição de hoje. Quero agradecer os meus convidados. Doutor Bruno Vilar, uma alegria sempre recebê-lo na consultoria previdenciária. Volte mais vezes. Eu que agradeço, doutor Solano, agradeço estar participando aqui do programa. Um bom domingo a todos os nossos telespectadores. Doutor Pedro Guterres, mesmo do seu escritório aí, prestando a consultoria aqui para os trabalhadores e as trabalhadoras, a gente agradece muito aí a sua disponibilidade. Grande abraço, bom domingo. Eu que agradeço, um grande abraço para ti, para todos os nossos colegas aí presentes e para toda a nossa querida audiência da Bandeirantes. Doutor Cristiano Machado, o senhor sabe, né, direito de trânsito é como eu digo, é do dia a dia, o senhor tem que ter mais vezes aqui com a gente, doutor. Volte sempre. Solano, o teu pedido é uma convocação, estarei sempre presente, muito obrigado. Agradeço muito aos advogados de hoje aqui na nossa bancada, presencial e também no telão, né? O Bruno, o Pedro e o Cristiano, que responderam as dúvidas aí da nossa audiência. E durante a semana a gente faz aquela combinação, a gente tem aquele bate-bola lá nas redes sociais, no @programa Boca no Trombone. Você nos encontra no YouTube, no Instagram e no Facebook. No YouTube, pessoal, tem conteúdo diferenciado. Esses doutores que participam aqui com a gente estão por lá também e a gente vai divulgando, vai informando cada vez mais os temas jurídicos por lá. Tá certo? E a nossa outra combinação é que no domingo que vem estaremos aqui, 8h30 da manhã, para mais uma edição do nosso Boca no Trombone na nossa Band TV. Tá certo? Até lá!